Boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo. Estamos aí com o quadro Um Olhar sobre a Cidade. E hoje conversa conosco o nosso bispo diocesano, Dom Guido, que aqui está conosco. Boa tarde, Dom Guido. Boa tarde, pastor João Neto, e obrigado pela oportunidade deste encontro. Ok, bispo. Nós estamos hoje agradecendo a Deus pela vida, né, que o Senhor Deus tem nos concedido. E hoje, estando aqui com o bispo diocesano, que de fato tem um atendimento de abrangência regional. Qual a abrangência dos trabalhos hoje da Diocese de Paulo Afonso? Nós temos 27 paróquias espalhadas em 21 municípios, desde Ribeira de Pombal, Paripiranga, Baré. Então é muito extensa a diocese. Muito bem, é um trabalho, graças a Deus, que atende uma população enorme, né, da nossa região. Mais de 500 mil habitantes. Mais de 500 mil habitantes. Isso muito importante, o trabalho que a igreja, hoje, a igreja católica vem realizando em toda essa região. Bispo, nós temos aqui na nossa conversa algumas perguntinhas para a gente conversar com o nosso povo, com o nosso público que estão nos ouvindo. A primeira pergunta que eu tenho para o senhor bispo: como Vossa Excelência vê este processo de abertura gradual, né, das igrejas neste momento, igrejas, comércio e etc., neste momento de isolamento social, e como fica a cabeça das pessoas ainda nesta linha, bispo? Como o senhor vê o sentimento de fé neste cenário da nossa cidade e do nosso povo aqui na nossa região? Muito bem, eu quero, antes de entrar no específico, partir do título, né, deste quadro. Sim, Um olhar sobre a cidade. Sim. E quando o senhor me falou, eu parei um pouco na palavra sobre. Por quê? Porque nós hoje, infelizmente, pela cultura na qual estamos mergulhados, ao invés de olhar a partir do sobre, do alto, olhamos a partir da planície. Quando eu olho a partir da planície, ou embaixo, vamos dizer, eu fixo só um particular, e achando que aquele particular é a totalidade. Sobre nos ajuda a entrar na visão de Deus. Tanto que na Bíblia, toda a revelação de Deus, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, é Deus que se manifesta a partir do monte. Então, neste momento, eu acho importante que até quem nos escuta possa entender que o olhar que eu procuro analisar agora com o Senhor não parte do meu ponto de vista. Mas qual é o ponto de vista, o monte no qual eu procuro sempre estar e olhar? É a comunhão com a igreja, a tradição da igreja. Então, o que eu vou dizendo não é tanto na minha ideia pessoal. Claro que eu tenho a minha ideia, mas que se forma a partir deste momento. Então, qual é o olhar neste momento sobre as aberturas, etc. Vamos voltar ainda na Sagrada Escritura, porque é o nosso ponto de partida. Isso, bispo. Tanto que eu gostaria também que o nosso encontro aqui ajudasse as pessoas a ver como as diferenças, até religiosas, são uma oportunidade para caminharmos juntos. Hoje, quem vive na planície, para voltar ao que eu dizia antes, acha que o outro é um inimigo, acha que o outro ocupa o espaço. Mas quando olhamos sobre, a partir do monte, podemos ver, não, a valorização de cada um, de cada povo, de cada pessoa, de cada expressão. E também, para poder olhar a questão do isolamento, eu sempre tenho presente que a história da salvação não nasceu de uma lei, mas nasceu da paixão de Deus para com o bem da pessoa. É Deus que inicialmente fala: eu vi o sofrimento do meu povo. E não era um sofrimento unicamente porque não podiam rezar no templo,
mas porque a condição de vida do povo, física também, escravos do Egito, era realmente pesada. Então, esta paixão para o bem das pessoas se manifestou de uma forma belíssima em Jesus Cristo. Então, eu não posso olhar a realidade social, eu não posso viver a minha religiosidade sem que seja marcada pela paixão para o bem das pessoas, né? Por isso, o que é que salva a dignidade da pessoa? Não é o poder, nem o poder econômico, nem o poder político, nem o poder religioso. Quem salva a pessoa é o fato que cada um de nós é criado à imagem e semelhança de Deus. Tanto que Jesus Cristo, o que é que ele fez? Ele percebeu que as leis por si mesmas não mudam a vida. Tanto que a batalha de Jesus era também com os fariseus, que queriam aplicar as leis, mas não conseguiam mudar o coração das pessoas. E Jesus Cristo se coloca a serviço das pessoas que o poder não defendia. As crianças, as viúvas, os doentes, os pecadores, etc. Então, a grandeza, o que me fascina de Cristo e do cristianismo, é claro a liturgia, a religiosidade no sentido estreito. Mas se esta religiosidade não provoca dentro de mim a paixão para o bem das pessoas, eu fico também escravo do poder. Como introdução. Então, por isso a questão do isolamento e esta abertura, eu acho que em parte é positiva. Agora me entendam bem, porque infelizmente quando se fala hoje até em Paulo Afonso, mas no mundo inteiro, todo mundo interpreta politicamente. Se apoia a situação, se apoia a oposição, se fala a favor de uma coisa, não. O que eu vejo hoje é que também a minha vida não pode ser definida pelo poder. Então, as leis que a prefeitura, o município, o estado, a federação coloca são importantes, mas elas devem promover, educar, me ajudar a amadurecer a minha responsabilidade. Por isso, neste sentido, a nota que nós fizemos também para respeito da abertura da igreja, não é nem a favor nem contra a prefeitura. Aliás, o senhor sabe que o prefeito inicialmente não queria, mas foi depois que escutou os pastores, falou também comigo, que ele aceitou esta abertura. O que é importante desta abertura, como eu vejo? Justamente a igreja tem um princípio fundamental na doutrina social, que é o princípio de subsidiariedade, que quer dizer mais sociedade, menos Estado, menos poder público que quer determinar tudo. Então, como é que eu acolhi? Porque, num certo sentido, eu posso ver positivamente esta abertura que a prefeitura nos dá. Justamente porque eu não posso delegar a minha vida, a minha liberdade às leis. O que eu vejo hoje, dentro da igreja, fora da igreja, na vida social, é que cada qual quer fugir da própria responsabilidade pessoal. Então nunca vai amadurecer e sempre vai se apoiar quando aprova a lei, aquela lei. Quando não, vai na oposição. Mas não tem este amor para a própria dignidade. Então, o que eu percebi desta abertura do prefeito, eu não vou obedecer ao decreto, qualquer que seja. Mas o decreto é importante porque me obriga a pensar, me obriga a tomar uma posição. Então, quando eu vejo, por exemplo, até dentro da igreja, que os comentários são a favor ou contra a partir de um detalhe, eu fico triste. Porque, por exemplo, a abertura que ele dá me obriga, em um certo sentido, a dizer: olha, a prefeitura, o município, leva em conta uma grande palavra de Jesus. O homem não pode viver unicamente do pão material. Então, abrir restaurantes, abrir tudo,
e não permitir, em um certo sentido, que a igreja também faça a própria atividade, é quase sufocar. É o poder que quer determinar o meu modo e o meu relacionamento com Deus. Então, é claro, depois nós nos reunimos com os padres. O problema não é, eu insisto, para mim o problema hoje não é abrir ou não abrir, mas é dizer, abrindo ou não abrindo, como é que a nossa paixão, melhor ainda, como é que a paixão de Cristo para o bem das pessoas passa através de nós. Como é que nós podemos ajudar as pessoas a criarem mais uma responsabilidade. Porque eu quero ser uma pessoa livre. Eu não quero vender a minha dignidade nem ao poder religioso, nem ao poder econômico, nem ao poder político. Então, o que é que me salva? É justamente ter este olhar a partir do monte, que hoje para nós concretamente é a igreja, a comunhão com o Papa. Então, quando eu faço um pronunciamento, quando eu procuro me colocar diante das coisas, não é a partir unicamente do que eu penso, mas a partir de um pertencer. Não sei se consigo explicar, né? Sim, com certeza. Bispo, e sobre a última, o complemento, né, ainda nessa linha, como se houver o sentimento de fé no cenário de toda essa situação em que a pandemia atingiu nosso povo, nossa cidade também, né? Famílias, 59 famílias, 57, 59 famílias já foram testadas positivas para essa enfermidade. E com certeza estão sofrendo, não é? Como o senhor vê esse momento? Sempre olhando a vida e a experiência a partir do monte. Sim. Eu acredito, por exemplo, que a pandemia, em primeiro lugar, não é castigo de Deus. É uma consequência do nosso modo de viver, é consequência da presença do pecado original, das consequências, e que Deus permite. É porque Deus não é aquele que está no computador e resolve os nossos problemas humanos. Como Deus nos ama, e o amor se dá unicamente no relacionamento de liberdade, Deus respeita minhas escolhas. Quantas vezes Jesus introduz o pronunciamento dele, quem quiser. Então esta paixão de Cristo para conosco nasce justamente a partir da experiência. O que é que eu vejo neste tempo? Eu vejo uma coisa muito simples. Todo mundo agora se deu conta que sozinhos não conseguimos. Todo mundo se deu conta da fragilidade humana e do fato que nem o ter, nem o fazer são suficientes. Todo mundo se dá conta que não é verdade que a coisa mais importante é a saúde por si mesma. Por quê? Porque pode desaparecer de um momento para outro. E também quem tem saúde não consegue, nem antes, nem agora, nem depois, viver plenamente a sua própria humanidade. O que mais neste tempo se torna mais forte dentro de mim é aquela palavra de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Sem um relacionamento com o infinito, cada qual depois, segundo o carisma, a igreja que encontrou, não pode enfrentar bem este momento. Então, o que é a fé? Para nós, que nos reconhecemos na experiência de Cristo, cristã, também com as diferenças, a fé não é unicamente acreditar que Deus existe. O demônio acredita. Mas é acreditar que o divino entrou na história humana. E que quem o poder de transformar a história humana não são as minhas ideias, que podem ser importantes, mas duram até um certo ponto. Quem transforma realmente a realidade humana são pessoas através das quais o divino passa na família, no lazer, no trabalho, na caridade, na solidariedade. E muitas vezes eu vejo que a tentação, falo de mim, não falo dos outros, Sim. mas é reduzir a religiosidade ao momento de oração, ao momento de culto, mas que depois não se torna carne na vida cotidiana. Na experiência nossa de católicos, tem muita importância a presença dos santos.
Ninguém adora santos na Igreja Católica. Mas quem é o santo? É aquela pessoa na qual o divino se tornou bem visível através do humano, através do temperamento, através das ações, através das obras. Por exemplo, todo mundo, também que não é católico, tem um respeito para Santa Dulce dos Pobres. Ninguém pode dizer que aquela mulher não fez o bem. Fez o bem. Claro, com certeza. Depois, o fato de dizer é santo ou não é santa, me ajuda ou não me ajuda, cada qual. Mas o primeiro passo é reconhecer um fato objetivo. Hoje, até dentro de um progresso científico e até econômico, o Hospital Santo Antônio de Santa Dulce dos Pobres é um exemplo de caridade e de solidariedade. Então, eu acredito que o ecumenismo da caridade vai além de qualquer diferença entre nós. Então, eu vejo assim, neste momento, precisamos ajudar os nossos fiéis a confiarem em Jesus. Sem mim nada podeis fazer, mas também ele fala, coragem sou eu, não tenhais medo. E se posso trazer mais uma palavra de Jesus para descrever como ele tem paixão como humano de cada um de nós, para mim é muito, muito importante sempre, particularmente nesta situação e neste momento, levando em conta as pessoas, as famílias que o Senhor colocou, daqueles que têm realmente as pessoas já testadas positivas. E a palavra de Jesus diante da viúva de Naim. Quando Jesus olha nos olhos dela, que estava acompanhando o filho morto, o filho único, e fala para ela, em primeiro lugar, mulher, não chores não, eu estou aqui. O único que dá um horizonte eterno até o momento da morte é Jesus Cristo. Quem não vive a fé, reconhecendo que até a morte, com Cristo, se torna momento de positividade, vai cair no desespero. Qual é o sinal que a nossa religiosidade muitas vezes não consegue desenvolver a nossa inteligência, a nossa razão? A depressão. Quantos hoje até que acreditam, que têm fé, diante de certas situações, ficam com desespero, e que é compreensível. Mas aqui, novamente, eu não questiono o deprimido, não questiono nem a prefeitura, nem o poder, nem os outros. Eu questiono a mim mesmo. Como é que nós estamos perto do nosso povo? Como é que nós acompanhamos concretamente o nosso povo? Quando Deus falou, eu vi o sofrimento do meu povo lá em Egito, o que é que ele fez? Escolheu Moisés, com toda aquela história. Então é sempre através de um fator, de uma experiência humana, que Cristo hoje quer continuar a sua experiência. Por isso, em cada momento, agora, quando escrevemos a nota, quando vou na rua, ou eu pertenço a Cristo, através da igreja, de cada um de nós, ou eu pertenço a qualquer outra coisa. Pode ser a política, pode ser a mentalidade do mundo, pode ser qualquer outra coisa. Mas ali não olho mais a partir do sobre, belíssimo o tema, o título do quadro, mas parto do meu ponto de vista, que será sempre limitado. Muito bem. Nós estamos aqui, um olhar sobre a cidade, conversando com o bispo diocesano Dom Guido Zedron. Bispo, ainda dentro, como o senhor vê, uma pergunta mais para nós. No que tange ao racismo, nós estamos percebendo que o mundo inteiro está discutindo essa temática do racismo, que é uma situação que nos deparamos em vários momentos, infelizmente isso acontece. Como Vossa Excelência vê as manifestações que estão acontecendo em várias partes do mundo e principalmente nos Estados Unidos? Aqui também a questão volta a nos provocar, porque parecia até pouco tempo atrás que a questão do racismo tivesse sido superada. A globalização, etc. O que é que está acontecendo?
é o que eu tentei de falar antes. Quando eu perco o ponto de vista da dignidade da pessoa, que é o relacionamento com Deus, eu olho para o outro com superioridade. Qual é o problema que eu vejo hoje? Espero que as pessoas me entendam bem, porque aqui cada palavra é sempre... Mas hoje no mundo, não falo de Paulo Afonso, falo no mundo, então Paulo Afonso, dentro e fora das igrejas também, porque não é só a culpa dos outros, Deus foi substituído pelo poder. Então quem tem o poder determina a quem ajudar, a quem não ajudar, a quem valorizar, a quem não valorizar. Tanto que o poder hoje até quer determinar se aquela criança que está no seio da mulher, se for já doente, vamos eliminar. Se o doente não tem mais perspectivas de viver, vamos eliminar. Quando eu decido quem tem direito de viver, depois eu escolho. Então, o racismo nunca será superado com as leis. Mas o racismo será superado com uma grande educação religiosa que me ajuda a reconhecer a dignidade infinita de qualquer pessoa, que poder nenhum, nem o poder religioso, pode sufocar. Por isso a grandeza de Jesus, que no último instante de sua vida, quando tem ao lado o malfeitor lá na cruz, ele não olha para o que ele tinha feito, mas ele olha o coração, ele olha e fala: este homem aqui também é filho do meu pai, também tem uma dignidade. E por isso que diz para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Este hoje não é só o hoje após da morte. Vale para mim, vale para o Senhor. Hoje, se você abrir o coração a Cristo e não ao poder, estarás no paraíso. O que quer dizer? Podes viver a liberdade, também dentro de uma situação de isolamento, também dentro de uma situação de doença, também na beira da morte. Por isso, São Francisco, que vivia este relacionamento com Deus de uma forma incrível, tem a coragem de dizer irmã morte. E irmã lua, irmão sol, tudo para ele, quando ele, reconhecendo que na raiz de tudo tem um Deus Criador, então para ele tudo era uma familiaridade nova. Muito bem, estamos aqui, um olhar sobre a cidade com o nosso bispo diocesano, que hoje traz essa conversa especial para nós. Por fim, bispo Dom Guido, de que forma a sociedade brasileira pode se espelhar nos Estados Unidos na luta pelos direitos de igualdade social? O racismo está bem presente também aqui no Brasil. Eu vivi 14 anos numa favela ali em Salvador e dava para perceber como, particularmente que é o descendente afro-brasileiro, muitas vezes não tem os direitos que têm outras pessoas. Sim. Mas este racismo também pode acontecer dentro da igreja. Quando eu escolho um ou outro, quando eu dou preferência a um e não valorizo bem o outro. Então aqui também, no Brasil, eu acho que tudo deve partir de uma nova ação educativa. Porque, infelizmente, a nossa educação também na escola, na igreja, na família, é muito mais voltada a um tecnicismo do que a uma experiência para que a pessoa possa conhecer a si mesma. Nós estamos valorizando muito pouco a literatura, estamos valorizando muito pouco a arte, estamos valorizando muito pouco, até dentro da escola, a dimensão religiosa. É triste ver como no Brasil a presença religiosa em nome de um laicismo que não é verdadeiro foi totalmente excluída. Se nós não vamos voltar, não é proselitismo, mas se nós não vamos voltar a permitir que dentro também da escola pública haja momentos de educação religiosa séria, a vida se tornará sempre mais violenta. Porque qualquer disciplina humana, sem a abertura ao mistério divino, será sempre reduzida ao pensamento do professor,
a realidade daquele momento, e ao invés de criar esta abertura que me ajuda, como neste momento, a valorizar o Senhor, a valorizar a sua experiência humana, religiosa, se eu não tiver esta cultura, acho que o Senhor é um antagonista. Ou aproveito do Senhor porque coloca a rádio à minha disposição, mas depois acaba. Porque sem a dimensão religiosa, eu uso o meu poder para poder me manter no poder, e não para servir e para amar. Por isso Deus é grande. Por que Deus é grande? Porque Ele nos ama. Na Igreja Católica, ontem celebramos a festa da Santíssima Trindade. E o Evangelho dizia justamente: Deus amou tanto o mundo que entregou, deu o seu próprio Filho. E é interessante, eu observava que São João, relatando estas palavras de Jesus, usa as palavras do passado. Amou, entregou. Não é uma promessa que, não, se você for bonzinho, não. Já entregou, já nós somos amados. E a grande coisa também que me ajuda a superar o racismo, mas qualquer divisão, são as palavras de Jesus em duas partes do Evangelho. Quando ele, encontrando a samaritana, fala: dai-me de beber, e na cruz tenho sede. Pensar que Deus, que é a perfeição, precisa de mim, do meu amor, é uma coisa incrível. Então, o que é que me ajuda a olhar agora para o Senhor com simpatia, aquela simpatia humana profunda? Justamente o fato de saber que também através da vida do Senhor, Deus recebe uma água viva. Ele nos dá este amor, mas precisa do nosso amor. Como nós também, o bispo, o pastor, é chamado a dar amor aos fiéis, mas precisa também de ser amado, acolhido, compreendido, perdoado e retomar o caminho juntos. Então eu acredito que neste momento no Brasil, e pelo menos aqui em Paulo Afonso estamos tentando fazer também, é este caminho de unidade, de valorização. Eu fico triste quando escuto uma animosidade política, isso, aquilo, e quando eu, para me promover, devo denigrar os outros. Quando eu devo denigrar os outros, eu manifesto uma fragilidade enorme, porque não acredito naquilo que anuncio. O que é que vem fazer o Espírito Santo na igreja? Capacitar aqueles que sozinhos não teriam coragem. Mas quando os apóstolos começam a anunciar, depois de Pentecostes, o Cristo, o acontecimento de Cristo, não ficam falando mal dos outros, ficam falando bem de Cristo. Então, o poder religioso, político, econômico, até de convivência nas casas, nas ruas, quando se torna violento, é porque eu não acredito mais naquilo que eu vivo, naquilo que eu procuro anunciar. Então, por isso que a grandeza também das igrejas que se estão unindo sempre mais, também aqui conosco, graças a Deus, é partir desta positividade. Eu não preciso, para me afirmar no sentido bom, para poder celebrar, para viver o meu relacionamento com Deus, falar mal de uma outra igreja. Não preciso. Eu, para amar a mulher, os filhos, não preciso falar mal dos outros. Procuro olhar, valorizar, e tudo isso me ajuda a viver com mais seriedade a minha responsabilidade. Muito bem. Ok, estamos aqui com o quadro Um Olhar sobre a Cidade, conversando com o nosso bispo da nossa cidade, Dom Guido Zedron. Neste momento, bispo, nós queremos agradecer por ter atendido o nosso convite e fique com a palavra para fazer as considerações de encerramento desse momento, dizendo-lhe que os nossos microfones estão abertos para anunciar estes momentos e esta visão de unidade, tá? Do povo, da cidade, de todos os que professam a fé em Cristo, o nosso Salvador. Muito bem, sou eu que agradeço. Quando o Senhor me procurou, fiquei até comovido, porque
é bom ver quando a iniciativa vem também dos outros, quando os outros também valorizam as pessoas, né? E agradeço realmente, quem sabe depois com calma vamos marcar momentos mais estáveis para dizer uma vez por mês, não sei, vamos ver como fazer. Isso, muito bem. Estamos aqui prontos, viu? Valorizando também os padres que temos aqui na cidade, Sim. etc. E não, porque eu espero que aqui, acho, não fiz nenhuma propaganda para a Igreja Católica, Tá. mas é a minha visão, é claro que eu posso falar unicamente a partir da minha experiência. E Cristo, com certeza, ele veio para unir a todos e conduzir para o respeito mútuo, não é? É claro. Aí, justamente aqui, queria terminar como síntese, para ajudar a entender que, como nós somos criaturas, então a nossa vida deve depender, porque ou dependemos um do outro, ou dependemos do poder, ou dependemos de Deus. A Igreja fala, quando a pessoa humana não se relaciona mais com Deus e não quer depender de Deus, se entrega aos ídolos. E o ídolo nunca vai dar a vida, sempre tira a vida, de várias formas. Eu tenho uma experiência bonita, e um dia vou chamar o senhor também para visitar, que é a comunidade do Recanto Solidário, onde estamos acolhendo os dependentes de álcool e droga. Agora estamos acolhendo mais aqueles que já terminaram o percurso, mas que não têm ainda a coragem, ou não se sentem ainda maduros para enfrentar a sociedade, para ter medo de cair novamente. Estamos com ele numa belíssima experiência. E aqueles outros que nos procuram para iniciar o caminho terapêutico, mandamos para Pojuca, onde tem outra comunidade. Mas eu vou quase todos os dias lá no Recanto, são 10 agora, 11, porque eles me ajudam a entender que se eu não dependo de Deus, vou procurar outras dependências. E é bonito ver como eles reconhecem agora que quando se afastaram de Deus e da família, entraram na droga, entraram no álcool. E o que parecia dar felicidade, realização de vida, se tornou a destruição dele. E o caminho que eu procuro fazer com eles é o método da parábola do filho pródigo, onde eles começam a olhar agora ao Pai, Deus em primeiro lugar, mas através de nós também, como um lugar certo para viver melhor a liberdade. Porque sem este pertencer a Deus, através de qualquer igreja séria, eu vou me perder. E o filho pródigo achava que, enquanto tinha dinheiro, era droga, era álcool, era mulher, era tudo, achava que era o máximo da liberdade. Ao passo que era o máximo da escravidão, da dependência ruim. Então, eu vejo que a minha experiência de liberdade cresce quando eu pertenço. Quando eu não tenho medo de subir este monte, que é o olhar de Deus a respeito da minha vida através da minha comunhão com a igreja. Então, o desejo ao Senhor, aqui a filha que está aqui coordenando o nosso encontro, a todos os queridos ouvintes, que o relacionamento com Deus se torne realmente a modalidade concreta para podermos enfrentar tudo. Que possamos deixar que este pertencer a Deus nos ajude a julgar no sentido bom a questão política, econômica, a vida familiar, a vida social. Porque fora deste monte, deste estar sobre, o ídolo vence, o particular vence. Nós sabemos que o todo é mais importante do que a parte. Eu dou sempre este exemplo. Se eu tenho uma infecção no dedo, e o médico me fala, Dom Guido, olha, ou vai cortar o dedo, senão a infecção vai no corpo todo. Se eu falo, não, mas este dedinho aqui é o último que meu pai beijou antes de morrer, não quero perder, vou perder a vida. Então, quando o particular se torna a totalidade, é o ídolo que me mata. Então, quando nós falamos de unidade, é justamente dizer a minha igreja, que seja católica, evangélica, pentecostal, não sei o que, não é dona de toda a verdade.
nós somos servos da verdade, porque a verdade é Cristo. É uma verdade tão misteriosa e grande que ninguém pode possuir. Por isso, no diálogo com a samaritana, Jesus fala, vai chegar o dia que os verdadeiros adoradores de Deus são aqueles que adoram com verdade e no Espírito. Amém. E o Espírito sopra onde Ele quer, não onde o bispo ou o pastor quer. Graças a Deus, hein? Senão seria um espírito bem reduzido. É verdade. Obrigado, bispo diocesano, Dom Guido, aqui conversando conosco no nosso quadro Um Olhar sobre a Cidade. Obrigado aos nossos ouvintes e estamos aqui de braços abertos. Amanhã nós teremos um novo quadro, mais uma pessoa da cidade trazendo também uma visão, conversando conosco. Amanhã será o pastor Denis, que estará aqui também. Um grande abraço ao querido amigo pastor Denis, nos falamos muitas vezes. Muito bem. E já fizemos umas celebrações juntos, e nasceu uma grande amizade. Graças a Deus. Bispo, nós queremos agradecer a sua presença e por ter atendido o nosso convite e reafirmamos aqui que estamos de braços abertos para recebê-los. Vamos depois conversar para a gente ver se uma vez por semana o senhor vem aqui, se uma vez por mês, e aí nós vamos discutir porque é importante essa interação para a nossa comunidade, para o povo de Paulo Afonso. Muito bem, agradeço. Ok, obrigado.